Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. Agora são 9h22. Você está acompanhando o programa Realidade desta quinta-feira, 28 de julho. E hoje, como já anunciado mais cedo, nós temos aqui nos estúdios da Rádio Rosário recebendo a presença do advogado Luciano Iesbic, que hoje traz mais um assunto, esclarecendo algumas dúvidas sobre inventários. Ele explicará para nós o que é o inventário, quando deve ser feito e como resolver essa chamada pendência, né, Luciano? Seja bem-vindo à Rádio Rosário. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Valesca. Bom dia aos ouvintes da Rádio Rosário. É um prazer mais uma vez estar aqui nesse trabalho que a gente faz com a rádio de levar informações relevantes aí para a comunidade. E hoje falar de um dos assuntos mais, ao meu ver, mais importantes que nós temos aí no direito, que envolve a todos nós que estamos aqui, todos que estão nos ouvindo, que é o direito hereditário, tá? Que são os inventários, e que tem que ser tratado com extrema importância. Então a gente vai passar algumas informações gerais aqui para vocês, tá? A gente vai informar algumas coisas que a gente achou importantes, mas cada um depois vai ter que abordar a situação da família ou da situação que tem a resolver sobre isso, especificamente aí sim com um advogado, com alguém da confiança. Certo. Primeiramente, doutor Luciano, quais são as formas em que pode ser realizado um inventário e, junto com isso, o que é então o inventário? Isso, o inventário, que é quando uma pessoa ela vem a falecer, tá bem? Existe um procedimento para que a gente apure quais são os bens que essa pessoa deixou, tá certo? Eventuais dívidas que ela tenha deixado e para ver quem são as pessoas que teriam o direito hereditário. Tá, esse procedimento todo, além do pagamento do imposto, que a gente não pode esquecer que também o inventário trata-se de um pagamento de imposto, é um procedimento que tem que ser realizado para liberar esses bens do falecido e transmiti-los para os seus herdeiros. Tá bem? Quanto a forma de se fazer isso, para o pessoal entender, antigamente, as pessoas mais idosas vão lembrar bem, existia uma única forma de fazer o inventário, era judicial. Então a pessoa tinha que entrar com um processo judicial para fazer a liberação dos bens. O processo judicial ele podia ser amigável ou ele podia ser litigioso, haver divergência entre os herdeiros. Não importava, tinha que ser judicial. Certo. Tá certo? E agora houve alteração há bastante tempo até já, que a gente pode fazer o inventário de forma extrajudicial. Extrajudicial é o inventário que pode ser feito no tabelionato. Aqui para nós, pode ser num cartório, mas aqui para nós é tabelionato, tá bom? As pessoas e os herdeiros vão fazer o procedimento no tabelionato. Todo inventário pode ser feito no tabelionato? Não, existem os requisitos, né? Então, para fazer no tabelionato, todos os herdeiros, tá, tem que ser maiores e ser capazes. Não pode ter ninguém que está interditado ou que não possa mais expressar sua vontade. Tá. Tem que ter um consenso entre os herdeiros, né, da divisão dos bens, então todo mundo tem que concordar com a forma como vai ser dividido. Ou a pessoa que faleceu não pode ter deixado um testamento, tá bom? Também não pode ter bens no exterior, que é uma outra regra, e tem que ter a assessoria de um advogado. Certo. Então, havendo tudo isso, o procedimento hoje ele é mais simples. Desburocratizou. Na verdade, a gente não vai falar que desburocratizou, porque as regras são as mesmas do judicial. A única diferença é que a gente não vai passar pelo processo judicial, que é demorado. Sim. O tabelionato aqui tem as regras, tem tudo vai ter que ser respeitado a lei da mesma forma que lá. A única diferença é que é feito no tabelionato, e que é muito mais rápido, tá bem? Então essas são as duas formas que existem hoje de fazer o inventário. Perfeito. E existe algum prazo para abertura do inventário após a morte, então, desse ente? Sim. O Código Civil prevê que o inventário deve ser aberto em até 2 meses após o falecimento e deveria ser concluído nos próximos 12, então 2 meses para abrir, mais 1 ano, mais 12 meses para ser concluído o inventário, tá bom? E se não for feita a abertura do inventário, também existe no Código uma previsão de multa. Essa multa ela é sobre o imposto que seria devido no inventário, então 10% para um atraso de até 6 meses, e para um atraso superior a 6 meses, esse percentual passaria para 20%.
Aqui, então, eu vou falar pela experiência que eu tenho atuando diariamente aqui nos inventários. Esta multa ela é aplicada de acordo com cada estado. Então, existem estados da federação que cobram a multa e estados que não cobram. Então, dependendo de onde a pessoa que está nos ouvindo tem bens, tem que cuidar, porque a gente vai dizer o seguinte: bom, aqui no estado do Rio Grande do Sul, via de regra, não é cobrada essa multa. Mas a gente sabe que em estados como Santa Catarina, como São Paulo, a multa é cobrada rigorosamente. Então pode ter um acréscimo muito grande nos custos do inventário, dependendo do patrimônio Sim. e do valor do imposto, essa multa. Então, a orientação que a gente dá, independente dessa regra ou não, é que dentro da possibilidade as pessoas regularizem o quanto antes a situação, porque o bem vai estar disponível, né, para os herdeiros, enfim, para que depois, em havendo necessidade da utilização do bem, ele não esteja embargado, não esteja com problemas que não sempre são rápidos de resolver, né? Sim. Então, a ideia é que a orientação é que sempre que for possível que se faça o quão logo possível, respeitando inclusive o que determina a lei. A próxima pergunta é justamente essa: qual é o custo, né? Que isso implica muito aí. E nesse sentido o senhor já veio comentando que é muito relativo, né? Isso, os custos do inventário, então aqui a gente tem que, sendo bem objetivo, a gente tem que dividir em duas coisas. Primeiro, existe o inventário judicial e o inventário extrajudicial, tá bem? O inventário judicial, via de regra, existem as custas processuais, existe o imposto, existe o custo com o registro do inventário. Então, se tem imóveis, tem que pagar o custo do registro de imóveis. Se tem veículos, tem que pagar o custo lá para transferência no Detran. E a custo do advogado. Aqui no procedimento judicial, existe uma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo que, eu tenho um patrimônio que é pequeno, são vários irmãos e cada um vai receber um valor pequeno. Há a possibilidade de não pagar essas custas? Sim. Existe a possibilidade de não ter custas processuais, não ter custo de imposto, que seja isento de imposto, e inclusive isento de pagar o custo de registro do imóvel. Vai depender do quê? Vai depender do valor que cada herdeiro vai receber. Para o pessoal ter uma ideia, então, hoje no estado do Rio Grande do Sul, a isenção de imposto gira em torno dos R$45 mil. Então, se a pessoa receber uma parte do inventário que for com um valor menor de 45 mil, há essa isenção do imposto e possivelmente vai ter a isenção das custas processuais também. Então, é uma situação. A outra situação é quando for o inventário extrajudicial. Aqui, então, há o custo do tabelionato, que é quem faz o procedimento. Depois há o custo do imposto, o custo do registro, da mesma forma que eu falei antes, e o custo do advogado. Neste caso do extrajudicial, o que há isenção é do pagamento do imposto, que é o imposto de transmissão, que é o imposto que é de 3%. Então, existe uma regra toda própria para essa isenção também, que tem que ser, aqui no Rio Grande do Sul, de novo falando, quem recebe na sua parte do inventário, o herdeiro recebeu um valor menor de R$45 mil, não vai pagar o imposto. Então, para cada inventário, isto vai variar, é uma coisa que é difícil. No mais, o tabelionato, o registro de imóveis e o advogado, ele vai ter um custo de qualquer forma, tá bem? Aí, aqui assim, a melhor coisa que a pessoa... eu tenho que fazer um inventário, a melhor coisa é buscar informações junto ao tabelionato e principalmente buscar informação junto ao advogado que trabalhe com a área. E vai poder passar para vocês um custo aproximado. Sempre vai ser aproximado, porque não é uma avaliação que é feita por advogado de fazer o inventário. Aqui a gente está falando em custos e é uma dúvida também que a gente vê diariamente lá no nosso escritório. Os herdeiros são responsáveis pelas dívidas do falecido? O falecido só deixou dívidas. Sim. Ou as dívidas são maiores que o patrimônio, os herdeiros têm que pagar as dívidas de quem faltou? Não. Quem paga as dívidas do falecido é o espólio ou os bens que ele deixou. Então, se por acaso, em algum momento, você fez o inventário, não declarou as dívidas, por um exemplo, e surgiu uma dívida lá que tem que ser paga, você vai responder pela parte que você recebeu do inventário. Certo. É assim que funciona. Então, não há obrigatoriedade dos herdeiros pagar as dívidas, há obrigatoriedade dos bens que o falecido deixou de pagar as dívidas. Outra dúvida muito frequente, tá, é a situação de saiu a decisão lá do juiz, saiu um documento que é chamado formal de partilha, eu tenho que registrar isso ou é só eu guardar isso e está tudo certo? Ou eu fui no tabelionato e assinei a escritura do inventário e me deram uma cópia, já está tudo pronto, tem que ser feito alguma coisa depois disso? Eu estou falando isso porque tem muitas situações que chegam para nós lá no escritório. Eu fiz o inventário há 15 anos atrás, está aqui, ó.
Aí a gente vê, a pessoa apresenta para nós ou a escritura de inventário ou o formal de partilha que saiu para o juiz e não levaram isso para o registro. Então lá no registro de imóveis, os bens ainda estão em nome dos pais, ou do pai, enfim, da pessoa que faleceu. Então uma coisa importante é quando vocês recebem esses documentos do inventário, é levar no registro de imóveis da cidade aonde os bens se encontram, para que seja transferido do nome da pessoa que faleceu para o nome do herdeiro que recebeu o inventário. Você tem direito, eu não fiz registro, eu perdi direito. Não perdeu o direito, mas não tornou público, porque o registro torna público. Então é uma coisa importante que a gente percebe. Um detalhe bem importante. Que muitas vezes as pessoas acabam não se tocando ou não tem informação, tá? Por desconhecimento. Sim. A maior parte das vezes é por desconhecimento. E por fim, a pergunta que talvez seja mais polêmica e é uma das coisas que mais a gente tem visto discussões aí no meio do judiciário, é se o companheiro ou a companheira possui direito hereditário. É aquela pessoa que a pessoa vive em união estável, tá? E aí, aqui, sendo bem claro, é união estável reconhecida pelo direito. Não é aquela união estável que há dúvida se ela existe ou não existe. Não, a pessoa foi reconhecida que vivia em união estável. Ela tem direito hereditário? Sim, ela tem direito hereditário. E aqui, esse direito hereditário ele varia muito de situação para situação. Exemplo, se a pessoa tinha bens que eram antes da união estável, se as pessoas compraram bens depois que viveram juntas, se as pessoas tiveram filhos, se não tiveram filhos, se tinham filhos anteriores. Então existe uma série de variáveis. Mas a informação que a gente quer passar é que a pessoa que vive em união estável tem direito hereditário? Sim, tem direito hereditário. Certo. Vem uma dúvida pelo WhatsApp da rádio que diz o seguinte: gostaria de saber quanto tempo pode demorar quando é judicial o inventário, depois que estão todos de acordo para ser liberado. É uma resposta que ela é muito relativa. Né? A gente estava conversando antes, quais as dificuldades hoje da advocacia. Uma das dificuldades que nós temos aqui no Rio Grande do Sul é a demora do processo judicial. E aí não é o inventário dessa pessoa que demora, é todos os processos judiciais. Então é muito relativo um prazo para a conclusão de qualquer processo judicial. Uma coisa que eu quero dizer para essa pessoa, quando é amigável, é muito mais previsível. Mas ainda dependendo do andamento do processo judicial. Um procedimento amigável hoje, ele pode variar judicialmente em havendo o pagamento dos impostos, tudo de forma... veio, a pessoa faz, a gente estima entre 6 meses e 1 ano para concluir, tá bem? Mas isso tudo não havendo qualquer intercorrência no inventário. O inventário transcorrendo de forma normal e tudo mais. Mas assim, é uma situação que a gente enfrenta e não há alternativa. Se o procedimento se tornou judicial, temos que seguir no ritmo do processo judicial. Perfeito. E daí busca-se também, né, um melhor profissional, quem está a par dessas orientações e todo esse tema que é bastante complexo, né, Luciano? A orientação que a gente faz, e mais uma vez reforçando o que eu falei no começo, é uma coisa importante que vai atingir a todas as pessoas, tá? Que é o inventário. Então, uma coisa que pode causar muito transtorno na vida das pessoas é, no momento de fazer o inventário, omitir-se algum bem ou algum herdeiro. Isso vai gerar no futuro, se a pessoa que for excluída ou o bem foi deixado de fora, vai gerar uma nulidade do procedimento. Então, a orientação que a gente dá é buscar na hora de fazer o procedimento, seja ele judicial ou extrajudicial, buscar profissionais que tenham conhecimento na área e que vão garantir uma coisa que é o mais importante, que é a continuidade da família, dos bens que foram preservados por aquelas pessoas que se foram e que tem que ser transmitido da maneira mais adequada possível, né? E também da maneira menos onerosa possível, com menos custos, que é também o que as pessoas buscam. Acho que uma orientação importante que muitas vezes nem se discute em família, ou a pessoa pensa nessa hipótese, é o testamento, né? Que é uma forma também de, caso aconteça, né, vir a morte, nesse caso o inventário não há necessidade que seja realizado, é isso, doutor Luciano? Na verdade, não. Pode ser contestado? O testamento, ele é um ato, tá, de que a pessoa em vida vai destinar ao bem da parte disponível que ela tem dos bens, ela vai destinar para alguém que ela entenda que deva receber o bem. Para fazer, pelo contrário, não é que não precisa fazer o inventário. Quando há o testamento, obrigatoriamente
o inventário vai ser judicial. Certo. Ele acaba tendo isso por quê? Porque mexe com o patrimônio. Sim. E quem eu falava antes, a questão do direito sucessório, ela é muito preservada pela nossa Constituição. Então, para fazer qualquer alteração nisso, há todo um procedimento e as leis são rígidas. Então, não há simplicidade nesse procedimento. Certo. Uma outra coisa que daqui a pouco é um tema para uma entrevista futura, é uma coisa chamada doação em vida. Que é os pais ou a pessoa resolve a doação dos bens em vida. Não deixa ir para o inventário. Há essa possibilidade também, mas não é inventário isso, tá? É a doação dos bens em vida. Quiçá seja um tema que a gente venha tratar no futuro aqui, que é uma coisa que também é relevante ele passar para o pessoal. E que envolve esse tema também. Tá certo. Nós conversamos com o Dr. Luciano Iesbic, advogado em Serafina Corrêa. Nós queremos agradecer a sua participação aqui hoje. Há muitas pessoas enviando dúvidas, inclusive veio em áudio agora. No momento não temos como aqui, né, acompanhar, mas iremos passar então a dúvida para o Dr. Luciano na possibilidade de respondê-la aí diretamente para a pessoa pelo WhatsApp da rádio. Isso, até para finalizar, como a gente já falou das outras vezes, o objetivo aqui dessa entrevista não é fazer consulta a casos específicos das pessoas, a gente entende as dúvidas, é um tema, que nem eu falei, polêmico, que envolve a todos. Complexo. A gente agradece essas pessoas que estão fazendo contato, mas que a gente ressalta mais uma vez. O correto é cada um deles procurar uma pessoa da sua confiança, um advogado da confiança, e aí essa pessoa com calma vai tratar o assunto e conduzir da melhor forma possível. Agradeço mais uma vez o espaço aqui da rádio, agradeço essa parceria que a gente tem e espero ter levado informações importantes para a comunidade.